A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, meu amado, minha amada, que Deus em Cristo Jesus dê uma noite de paz e de tranquilidade para cada um de vocês e todos os seus familiares. Um forte abraço. A palavra do Senhor que nós iremos meditar encontra-se no livro de Isaías, capítulo 6, no versículo 1 que nos diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa que nos mostra, meu amado, minha amada, que Isaías está falando que no ano em que morreu o rei Uzias, né, ele viu o Senhor. Mas quem era Uzias, né? A palavra de Deus nos diz que Uzias era rei de Judá e era um rei temente a Deus, sim. Uzias era uma pessoa temente a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que, por um tempo, ali, ele acabara se desviando. Por um tempo não, né? Um momento ele entra no templo, né? Em um momento ele entra no templo e ali com o seu coração cheio da vaidade, porque ele era uma pessoa que temia a Deus, que servia ao Senhor. Mas Uzias não era sacerdote. E Uzias queria oferecer incenso, né? Ali no altar, né? Ele queria oferecer sacrifício, perdão, no altar. E não era permitido a ele oferecer ali sacrifício no altar. Quando os sacerdotes foram falar com ele, ele ficou furioso com o sacerdote. Mas, devido a essa desobediência de Uzias, Deus ali fez com que ele ficasse leproso. Então, meu amado, minha amada, então uma lepra começou a sair na sua testa, no seu corpo, que Uzias teve que se afastar do trono. Então, o que nos mostra que eu, você, que nós não devemos fazer aquilo que não compete a nós, né? Glória a Deus. Cada um vai ficar no lugar em que foi chamado. Porque quando nós, às vezes, queremos fazer coisa que o Senhor não nos mandou, queremos desobedecer às regras que já foi estabelecida por Deus, a gente sofre consequência, né? Então, Uzias era um homem que servia a Deus, mas ali ele estava errado, né? Porque ele não poderia oferecer aquele sacrifício, já que era algo assim que só o sacerdote poderia fazer. Então, não faça aquilo que você não foi designado a fazer. E em todo o tempo vigie em fazer sempre a vontade do Senhor nosso Deus, sim. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, aí nós vamos bem. E foi nesse período em que o rei Uzias morreu, ali Isaías viu a glória de Deus. Então, que nós possamos também fazer uma referência aqui, né, aos nossos sentimentos, que possa morrer também coisa em nós, para que nós venhamos ver a glória do Senhor nosso Deus. Porque, meu amado, minha amada, quando nós, assim, queremos viver da nossa própria maneira, nós, infelizmente, não vamos conseguir ver a glória do Senhor. Mas para que nós venhamos ver a glória do Senhor, é como o próprio Jesus disse, que nós devemos tomar a nossa própria cruz, né, e o seguir. Porque se nós queremos seguir ao Senhor de todo jeito, aí, infelizmente, não terá como. Mas quando nós, né, ali, resolvemos deixar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, aí sim nós alcançaremos vitória, glória a Deus, porque quando nós queremos verdadeiramente ter um compromisso com Cristo, nós temos que dizer como o apóstolo Paulo, não é fácil, mas é isso que nós temos que dizer. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive em nós, nós temos que morrer para nós mesmos a cada dia, porque às vezes, eu não vou nem dizer às vezes, muitas vezes, né? Nós temos coisas que não agradam ao Senhor, porque nós não somos perfeitos. Então, nós temos que nos esforçarmos para essas coisas que não agradam ao Senhor sair de nós, né? Então, eu, você, nós que estamos na presença do Senhor, temos que buscar cada dia, assim, fazer um autoexame e pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que está na nossa vida que não está agradando a Ele, para que nós venhamos melhorar dia após dia e seguir andando com a nossa cruz. A palavra de Deus nos diz que aquele que quer salvar a sua vida, esse perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, esse salvá-la-á. Então, que nós possamos viver o Evangelho, que nós possamos viver a palavra do Senhor de conformidade à vontade dEle, porque não é fácil, né? Então, muitas vezes eu oro ao Senhor, assim, botando o meu livre-arbítrio na mão do Senhor, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Eu, você, todos nós temos o livre-arbítrio.
mas que nós possamos botar esse nosso livre-arbítrio na mão do Senhor, porque o Senhor é que sabe o que é bom para nós, porque quando nós muitas vezes vamos escolher de nós mesmos, corremos o risco de errar, de fazer as coisas que não é a vontade do Senhor. Mas quando nós botamos nas mãos do Senhor, assim o que vier, sendo da parte do Senhor, com certeza é bom, né? Então, glória a Deus. Então, que eu, você, que nós possamos refletir sobre a nossa conduta diante do Senhor, porque nós devemos nos preparar. Jesus Cristo está voltando a qualquer momento. Se não voltar através do arrebatamento para você, ele também pode lhe chamar através da morte. Então, nós temos que estar buscando nos melhorar dia após dia. Então, glória a Deus que nós possamos sempre fazer essa alta reflexão para quê? Para que nós possamos melhorar diante do nosso Deus, para quando Ele nos chamar, por meio do arrebatamento, por meio da morte, nós venhamos estar preparados para encontrar com Ele, né? Glória a Deus. Então, Isaías, ali quando o rei Uzias morreu, ele ali viu a glória do Senhor. Eu não sei o que precisa morrer em você, né? Para que você veja a glória do Senhor. Mas eu tenho buscado também ver a glória do Senhor, buscando mais a presença do Senhor e pedindo ao Senhor, né? Que venha tirar de mim aquilo que não vem da parte dEle. Essas orações são importantes que a gente venha fazer, porque, meu amado, minha amada, é tantas coisinhas na nossa vida que se a gente não buscar ao Senhor, pedindo que Ele venha nos santificar, que Ele venha cuidar de cada um de nós, as coisas ficam difíceis, né? Mas o Senhor sabe como cuidar e Ele vai assim nos aperfeiçoando, dia após dia. E quando Isaías viu a glória do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono, e ele vem naquela glória, diz, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reconheceu a sua condição de pecador, né? Então, diante da glória do Senhor, não tem quem diga que é bom, não, mas bom é Deus. E nós, pela sua infinita misericórdia, temos a graça de estar na sua presença, por meio da morte de Jesus Cristo ali na cruz, glória a Deus, porque o Senhor, assim, com a morte dele lá na cruz, nos comprou com o seu sangue, né? Glória a Deus. Então, que nós possamos reconhecer sempre, somos pecadores, mas que nós estamos diante de um Deus sempre perdoador, sempre amoroso e que cuida de cada um de nós e que nos direciona por caminho seguro. Diante das lutas, o Senhor nos direciona por caminho seguro, porque servir a Deus não é só alegria, não é só assim, vida fácil, não. A gente tem alegria no Espírito, mas vem as lutas. Mas o Senhor está conosco. E por o Senhor estar conosco, por o Senhor estar com você, tenha certeza, você vai vencer. Glória a Deus, sim, você vai vencer em nome de Cristo Jesus. Isaías, ali, quando viu e disse que ia perecer, ali um anjo veio, tocou os lábios de Isaías com Atenais, né? E ali Isaías foi purificado. Hoje nós não precisamos mais que o anjo venha e purifique os nossos lábios com Atenais, mas nós temos que nos arrepender, né? Nos arrepender dos nossos pecados e deixar aquilo que nós fazíamos de errado, que a gente não venha fazer mais, né? Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo essa autorreflexão, buscando em Deus ver as nossas falhas para que dia após dia a gente possa melhorar. Glória a Deus. É uma tarefa difícil, mas o Senhor está conosco na pessoa bendita do Espírito Santo e Ele nos ajuda nessa tarefa. Então, ali quando Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando a quem enviaria, Isaías logo se dispôs a ir pelo Senhor. Então, que nós possamos nos dispor também a fazer a obra do Senhor, falhos, fracos, mas sabendo que o Senhor está conosco, nos abençoando, nos corrigindo, nos dando força e na nossa frente para nos dar a vitória. Então, que você fique também nessa noite com essa reflexão, que eu preciso melhorar para ver a glória de Deus e o que eu preciso fazer para que possa estar mais próximo desse Deus, para me preparar para encontrar com Ele e que nós possamos estar sempre dispostos a fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Muitas vezes não é fácil, mas se o Senhor mandou, é porque é possível. O Senhor nunca mandaria você fazer uma coisa que você não pudesse fazer. Mesmo que você ache que não pode fazer, creia que você pode, porque se o Senhor mandou você fazer, Ele já colocou em você a força necessária, a sabedoria necessária para que você realize tal obra, né? O Senhor não chama os capacitados, mas Ele capacita
todos aqueles que Ele chama. Então, confie no Senhor e vá adiante, fazendo assim a vontade de Deus, e já deu tudo certo. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, queremos Te louvar, Te bendizer, Te agradecer, meu Senhor, pela Tua bondade, fidelidade, pelo Teu amor para com cada um de nós. Pai querido, dá uma noite de paz, de tranquilidade, na Tua presença, um ótimo final de semana. E nos ajuda a Te servir de conformidade à Tua vontade. Assim, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço a todos. Que Deus em Cristo Jesus continue assim vos abençoando. E permanecemos assim, eu daqui orando por vocês. Eu sei que vocês também estão orando por mim. E assim a nossa vida será cada dia mais abençoada para a glória do Senhor nosso Deus. Um forte abraço, que todos tenham assim uma boa noite.